você que segue aí o nosso canal do Mais Humanas, seja bem-vindo. Você que está conhecendo o canal agora para fazer esse vídeo, se inscreve no canal, não perca tempo. Assinale aí o sininho das notificações, marque as notificações, fique atento a sempre o que a gente está postando de conteúdo novo. Dê um joinha aí nesse vídeo, nos ajude, participe nos comentários, nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso intuito é trazer sempre boas reflexões para você. Hoje nós vamos partir aí de um conceito do grande pensador, um dos pais da sociologia, o Max Weber, e o seu conceito de dominação burocrática aplicado à nossa sociedade contemporânea. Então, antes de mais nada, é preciso a gente entender o pensamento de Weber de maneira muito sintética. Weber, considerado, como disse, um dos fundadores da sociologia, ele se opõe um pouco à ideia do Emile Durkheim, visto que Emile Durkheim vai falar de fatos sociais, que são coisas externas, institucionais, que são impostas ao indivíduo. Então, boa parte das escolhas dos indivíduos, na verdade, são imposições do fato social. A família, a escola, são imposições da sociedade sobre os indivíduos, que eles são coagidos a se adequar. Por sua vez, Max Weber ele vai trabalhar muito mais a importância da ação individual na formação da sociedade. Portanto, ele vai dizer que o sociólogo deve partir do que ele vai chamar de tipos ideais. Ou seja, o sociólogo vai formular conceitos a priori, conceitos básicos, e vai perceber a aplicação desses conceitos ou não na realidade. Em outras palavras, poderia se pensar o tipo ideal do que é um Estado democrático de direito. Então, se criaria o conceito de Estado democrático de direito e observaria, por exemplo, se na nação brasileira nós estamos ou não estamos em um Estado democrático de direito. Se nós somos mais ou menos democráticos, com esse referencial, que é o tipo ideal, do que seria uma democracia. Max Weber fica muito famoso entre muitos temas que aborda por trabalhar a dominação. E o que é dominação no pensamento de Weber? A dominação no pensamento weberiano é o exercício do poder. Dominar não é apenas ter poder. Dominar é exercer o poder sobre outros. Então, a grande pergunta é por que nos submetemos? E por que existem aqueles que conseguem submeter? Geralmente, poucos submetendo muitos. Ao analisar a realidade social, Max Weber vai falar da aplicação de 3 tipos de dominação que se confundem com os períodos históricos. Então, nós teremos uma dominação carismática, uma dominação tradicional, por fim, uma dominação burocrática. A dominação carismática é aquela que vem da figura forte da liderança, de um grupo ou, mais comumente, de um líder que diz aquilo que os outros querem ouvir e arrasta com o seu carisma, arrasta com as suas opiniões, com o seu discurso, com a sua postura. Não existe uma fórmula para o carisma desenhado por Weber. Nós podemos dar o exemplo de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcutá e de outros pacifistas que são líderes e que foram líderes carismáticos. Nelson Mandela e por aí vai. Mas nós podemos também analisar um carisma de Adolf Hitler, um carisma de Joseph Stalin, o carisma de Mao Tse-tung, o carisma de pessoas envolvidas com conflitos bélicos, com violência e com o uso da força. Então, o carisma ele pode ser afável, o carisma ele pode vir de uma figura forte, violenta. O carisma é algo que praticamente misterioso, mas que mexe com a psique coletiva. É uma personalidade que se impõe. Pode ser pela demonstração de uma segurança, o líder forte que dá segurança aos seus liderados. Um bom líder militar, um bom general, ele pode estabelecer uma relação carismática. E essa relação carismática é uma relação de domínio, porque estabelece controle sobre outros. Também podemos analisar a dominação do ponto de vista tradicional. E aí o que prevalece não é o carisma do indivíduo, mas a linha histórica, a tradição ao qual ele se insere, ele faz parte.
O exemplo mais claro que se pode dar é o poder monárquico, né? O rei é aclamado não necessariamente só por seu carisma pessoal, mas o que dá legitimidade a esse poder é a tradição monárquica ao longo dos séculos. E isso tem um grande poder de estabilidade, né? De confiança de uma continuidade, né? E de um processo de evolução contínua. Por isso que sistemas como o inglês mantêm ainda suas monarquias vivas, que a monarquia, enquanto chefe de Estado, ela representa essa estabilidade independente das transformações partidárias políticas de cada momento específico, né? Então, existe aí um governo mais estável, pautado, um governo não, uma política nacional, né? Por mais que o governo ele obedeça uma política de transformação que pode ser, inclusive, mais dinâmica do que no nosso sistema. Um primeiro-ministro, diferente de um presidente da República, se perde o apoio no parlamento, ele pode cair automaticamente, né? Sem nenhum processo legal de impeachment, sem nada disso, e ser substituído por um novo governo. Mas ali existe também um contraponto, que é a chefe de Estado, no caso a rainha e alguns países o presidente da República, que dá uma estabilidade, uma segurança de continuidade, porque esse não está atrelado a mudanças político-partidárias de ocasião, mas representaria um sentido de projeto de nação. Tá? Isso, claro, do ponto de vista teórico, aplicado mais ou menos quanto isso vai funcionar na prática. Um terceiro tipo de dominação é a dominação burocrática. E essa, né, que vai ser um pouco o centro da nossa conversa, ela vai ter o seu momento áureo a partir da evolução do capitalismo. A dominação burocrática é uma dominação pautada na impessoalidade, e um sistema impessoal de regras, de formas de conduta, de padrões de execução que não dependem do carisma de um grupo ou de um indivíduo e não dependem de uma tradição, né, de longa data. Não estão presas, não são estáticas tanto quanto a tradição, mas também não são tão fluidas como o carisma. Elas são padrões legais, padrões escritos, determinações burocráticas, formas de fazer, né? Que tem uma ligação com o surgimento do capitalismo. Perceba, na Revolução Industrial, os padrões de uma fábrica, da linha de montagem, elas representam uma burocracia, né? Existe um modo de fazer, para fazer de forma padronizada. E deve se estabelecer aquele modo de fazer, né? Um modo impessoal no tratamento, né? Um tempo controlado, né? Mesmo que em uma hierarquia, mas uma hierarquia que é baseada no que no capitalismo vai ser chamado, né, do mérito. Né? Então, o mérito não é pelo carisma, o mérito não é pela tradição, o mérito criaria um sistema impessoal a partir do resultado. Né? Então, dá resposta àquilo que foi previamente estabelecido. No campo do Estado, né, se percebe um Estado cada vez mais voltado a uma burocracia. Né? Um juiz não iria julgar pela vontade popular pura e simplesmente, né? Então, o juiz não tem que ser um líder carismático, ele não ascende ao poder pelo carisma. O poder judiciário também não está lá simplesmente para manter tradições, né? Por mais que possa existir interferências carismáticas no julgamento, ou possa existir uma tradição do judiciário, mas o que alicerça, o que dá legitimidade às decisões é uma lei burocrática, é um código, é um sistema impessoal. Perceba que isso é tão forte que mesmo os sistemas atuais, né, e aí fazendo análise do nosso mundo, que ascendem ao poder com discursos extremamente carismáticos, líderes que dizem o que as pessoas estão querendo ouvir naquele momento, ou que fogem a um discurso para que ele se torne hegemônico naquele momento, usando dos meios de propaganda, de comunicação, né? O que já discutimos no meio da sociedade do espetáculo. Mesmo hoje, esses tipos de governo, eles trazem consigo, potencializando o seu carisma, um discurso burocrático.
Porque no senso comum nós temos burocracia, principalmente na realidade brasileira, como algo que trava, né? Algo que faz as coisas serem estáticas, algo que dificulta, coisa de papelada, coisa de muita norma, coisa em excesso, né? É preciso vencer a burocracia, é tanta burocracia para fazer isso e aquilo, né? Mas mesmo os sistemas que se dizem mais dinâmicos e nada burocráticos, né, eles acabam seguindo padrões, né? E isso é o sistema de burocracia, né? Um dos maiores modais no mercado hoje, para falar de mundo contemporâneo, são as franquias. Quando você assume uma franquia, você tem uma série de modos de proceder que devem ser assumidos para manter uma ligação com a matriz daquela franquia, para que quando você chegue numa lanchonete franqueada, num ponto de comércio franqueado, seja lá de que segmento for, você tenha um ponto de comparação com os outros segmentos, com as outras franquias espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, dentro do capitalismo de mercado, existem sistemas burocráticos. A impessoalidade do resultado, a questão da meritocracia, o uso desse tipo de discurso, o uso do discurso técnico, né? Então, você tem aí líderes altamente carismáticos, né? Os CEOs aí querendo extravasar um tipo de carisma e um novo tipo de carisma, né? Através, por exemplo, da autoajuda, do network, da autopromoção, através do uso da imagem, uma sociedade espetacularizada. Então, você tem aí um carisma, porque um sistema de dominação não anula o outro. Eles estão aí vivendo, só que, às vezes, um aspecto de dominação, ele aparece, claro que mais evidente. Né? É mais evidente os aspectos burocráticos, por exemplo, um sistema que é carismático, se propõe burocrático ao dizer que vai montar um governo, um sistema de gestão com pauta técnica, né? E não com pauta política, né? E aí o uso da palavra política está sendo traduzido, na verdade, pegando-se o que se entende por senso comum como carisma. Então, nós não vamos colocar pessoas lá simplesmente porque elas têm carisma. Não vamos colocar pessoas lá simplesmente por uma tradição, porque elas pertencem a oligarquias, a grupos que estão há muito tempo e que têm uma tradição de atuação naquelas áreas. Vamos colocar com critérios técnicos. Vamos ser impessoais nas nossas escolhas. Vamos agir de maneira impessoal para o bem da nação. Então, a impessoalidade é colocada como um bem, o que parece muito diferente da burocracia pensada pelo senso comum, né? De algo que é morosidade, né? Mas de algo que é um padrão de execução, né? Como se dizia no tempo agora, um padrão FIFA de qualidade, um padrão de execução que vai transmitir um bom serviço, uma boa execução. Esse tipo de burocracia é pensada em qualquer empresa do mundo contemporâneo, em qualquer governo, vários governos, na verdade, que estão surgindo com esse tipo de discurso, dos diversos aspectos, direita e de esquerda, de que na hora da atuação nós somos pautados por critérios técnicos e, portanto, por uma gestão burocrática. Agora, esse equilíbrio entre a convivência entre uma burocracia que propicie uma gestão de um padrão de qualidade e de excelência, que é o que o capitalismo quer, ligado também a um padrão de fiscalização, né, para tentar coibir algo que nós podemos discutir até em outros vídeos com mais profundidade, uma relação promíscua entre público e privado, né? Então, quando você está falando da impessoalidade, está falando que o bem público, a ação pública, né, deve ser separada da questão do privado. E a gente percebe isso até mesmo na gestão privada, né? Mas não é antigamente era o dono que sentava na mesa e tomava decisões. Hoje ele tem executivos que, com parâmetros técnicos do mercado, com índices e com números, estão ali assessorando e às vezes tomando agindo em tomada de decisão, e não necessariamente com a vontade e uma intuição do dono, por mais que esse tipo de carisma ainda seja usado na ponta das empresas como incentivo, inclusive, aos seus funcionários, mas você tem hoje uma discussão muito burocrática, tanto na gestão privada, mas muito mais na gestão pública. Encontrar o equilíbrio, né,
entre uma burocracia que não permita os desvios, que seja impessoal, os favorecimentos pessoais, que não seja uma política tradicional mais estrita, como nós víamos no tempo do absolutismo, uma política de mercê, ora o que o rei concede, quando o rei concedia um cargo público, esse cargo sendo chamado de mercê, essa palavra mercê significa favor. Então o rei prestava um favor, ele prestava favores. Logo, aqueles cargos eram seus e pessoas se apropriaram. Cargos eram tidos como hereditários, passavam de pai para filhos, e as pessoas iam usando os seus cargos como propriedade sua. Nós podemos perceber muito isso na sociedade brasileira, a partir de uma herança colonial da mercê, onde hoje ainda se observa que alguns cargos são usados como bens pessoais de famílias, que querem deixar uma tradição e quando colocam nas eleições seus filhos e netos, é como se, ao colocar aquele nome, você herdasse, como se fosse automático que você herdasse todo o legado de seu pai. Isso é um tipo de discurso tradicional, também, às vezes, linkado diretamente a elementos fortes e, por vezes, demagógicos do uso de um carisma pessoal, né? Daquele grande líder, daquela pessoa que faz os grandes discursos, né? Mas hoje muito atrelado à burocracia. Então, ter uma burocracia que torne impessoais alguns processos, mas sem cair numa burocracia que torne impossível os processos, ou que seja massa de manobra para os próprios sistemas de corrupção no mundo, né? Uma burocracia que não atravanque a inovação, que não faça os sistemas, os estados, as empresas serem lentas demais para acompanhar o novo, mas também que permita uma segurança e uma estabilidade para que, em nome do novo, não se destrua as coisas, né? Ao mesmo tempo que essa burocracia ela seja eficiente, trabalhada de modo que ela seja um instrumento para a boa execução e não um instrumento que favoreça, né, uma corrupção interna, se utilizando da complexidade da burocracia. Então, às vezes, caímos num ciclo vicioso. A burocracia se torna cada vez mais complexa para tentar responder cada vez mais à complexidade da corrupção que existe nas esferas do mundo. Ao tempo que ela se torna complexa, ela vai se tornando cada vez mais incompreensível e difícil a execução, e aí pessoas se aproveitam da dificuldade dessa execução, que vai deixando muitas brechas pelo caminho, para desenvolver mais corrupção. Sobre essas questões, eu deixo a bola para que vocês pensem, coloquem aí comentários do que vocês acham sobre a questão da burocracia no mundo contemporâneo, e desejo a todos fiquem muito bem e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, mais humanos sempre com vocês.